Fala, meus queridos, e vamos para mais um vídeo da série da carteira dos inscritos, que é a série que a gente tem aqui onde que a gente dá uma estudada, analisa a carteira de vocês, eu dou minha opinião pessoal, vejo o que eu mudaria, o que eu não mudaria na carteira, o que está certo, o que está errado, e se você tem interesse que a gente dê uma olhada junto na sua carteira aqui também, deixa aqui nos comentários que eu vou entrar em contato com você. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, tem interesse que eu analise sua carteira, já deixa o like aqui no vídeo, que isso me ajuda demais aqui dentro do YouTube, e se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos desse tipo de conteúdo aqui. Então hoje nosso inscrito ele é o Thiago, ele tem 27 anos, ele quer investir a longo prazo até o fim da vida dele. E o objetivo dele é se aposentar com os investimentos, né? E ele está mantendo um padrão nos últimos meses de R$ 1.000 por mês de aportes. Então vamos aqui na carteira dele dar uma olhada como que está. Olha só, ele já tem 24.622 de patrimônio, onde que ele investiu 23.504, né? Isso dá um ganho de capital aqui 1.118 em variação positiva, né? E ele ganhou dividendos 1.142. Podemos ver que ele já tem uma bela de uma escadinha aqui, né? Ele tem 53% da carteira dele em FIIs, 35% em ações, quase 7% em criptomoedas e 4,3% em ETFs. Vamos dar uma olhada aqui nos proventos, quanto que ele está recebendo assim por mês, né? Nesse mês de outubro, ele está para receber R$ 84,00 de dividendos. No mês de setembro foram 114, no mês de agosto 143, em julho 99 e em junho 167. Dá para perceber aqui que já vem crescendo os dividendos dele, né? Tem mês que é um pouco mais, outro um pouco menos, mas por causa das ações, né? Um mês que vem o dividendo das ações dá uma alavancada a mais aqui nos dividendos, né? Podemos ver a rentabilidade dele aqui. Olha só, aqui em azul é a da carteira dele, está com 22% de rentabilidade, aonde que o CDI está com 13,38%. Podemos ver aqui, ó, na rentabilidade no ano dele é de 22,63%, né, pessoal? Uma baita de uma rentabilidade aí. Podemos ir aqui, ó, em lançamentos e aqui a gente consegue ver os lançamentos que ele fez, né? A gente percebe que, ó, ele faz compras, ó, 1.449, 1.046, 939, 1.547 e por aí vai, ó. Ele não faz venda, ele não tem costume de ficar fazendo giro na carteira. Isso aqui é ótimo, cara, muito bom. Nesse mês aqui ele fez venda de 158. Podemos ver que foi aqui ó, no VGHF. Então agora vamos olhar aqui a carteira dele, vamos começar pelas ações. Olha só, tem Banco do Brasil, CEMIG, BB Seguridade, Aurim, Itaúsa, Copasa, Taesa, Engie e Semin. Então vamos começar aqui ó, pelo Banco do Brasil. Quem me acompanha aqui no canal já sabe que eu também tenho posição no Banco do Brasil, na nossa carteira, no INSS Nunca Mais também é uma posição da nossa carteira, e eu considero um baita ativo para a gente ter na nossa carteira aí, né? Teve essa variação negativa nesse ano, né, por causa dos problemas aí de inadimplência, mas vejo que logo ela vai se recuperar, tá, pessoal? Vamos até esperar agora no segundo trimestre os resultados, talvez o valor da cotação dê uma caída de novo, porque estão prevendo que vai vir um resultado ruim de novo, né? A inadimplência aí aumentando. Então, até hoje não tem margem de segurança para a gente estar fazendo aportes no Banco do Brasil. E aqui também é a primeira posição da carteira dele, né? Ele tem bastante concentração nela aqui. Então, aqui na segunda posição é CEMIG 4. Também acho uma baita empresa, mas vamos esperar os resultados aqui do terceiro trimestre também, pois eu acho que eles vão diminuir os dividendos, né? Vão fazer mais investimentos. Então vamos ver o que vai ter de margem de segurança para a gente poder estar investindo nela, né? Qual que é o preço teto que a gente tem? Vamos ter que recalcular. Então eu ia aguardar um pouquinho. Já na terceira posição a BB Seguridade. Aqui eu vejo que ele deveria dar uma concentrada, né? Devia fazer grandes apostas, talvez deixar mais próximo aqui do Banco do Brasil ou até a primeira posição, pessoal. Porque hoje ela está muito descontada. Até eu gravei um vídeo aqui sobre bolsa em alta, onde investir, né? 10 ações baratas para investir. E a BB Seguridade está em primeiro lugar. Tanto que nesse vídeo aqui eu calculei com vocês o preço teto da BB Seguridade, a margem de segurança. Até a gente pode calcular aqui de novo. Aqui, ó, eu gosto de usar o Word para calcular o preço teto. Aqui até o payout está em 92, mas vamos colocar um payout de 85 para ser conservador, né? Olha só, o dividendo yield mínimo que a gente pede 6%. E com isso, daria um preço teto de R$ 63,16 na BB Seguridade. Isso dá uma margem de segurança de 92%, pessoal, um yield de 11,55% ao ano. Mas para a gente ser bem conservador, vamos dizer aqui ó, que
que a BB Seguridade vai cair os lucros ali 40%, né? Menos 40%. O Banco do Brasil, né, com todos os problemas que ele teve ali na inadimplência, caiu em torno de 50% o lucro dele, mas isso não vai se refletir dessa maneira na BB Seguridade. Mas então a gente sendo bem pessimista aqui, ó, tirando 40% do lucro, daria um preço teto de R$ 37,90 na BB Seguridade. Isso ainda daria uma margem de segurança de 15%, pessoal. Isso mostra o quanto a BB Seguridade realmente está descontada, tá? Mas eu vejo, né, a gente pode até esperar um pouquinho para afirmar isso aqui no resultado do terceiro trimestre, mas eu estipulo assim, ó, no máximo que ela vai cair o lucro dela é de 5 a 10%, porque vai diminuir um pouquinho os prêmios dela ali, exatamente por causa do agro, né, inadimplência que tem lá, então de repente eles não vão renovar tanto os seguros, então de repente vai cair um pouquinho. Mas então vamos colocar aqui, ó, menos 10%, né, que eu acho que mais do que isso não vai cair não. Isso daria um preço teto de R$ 56,85, uma margem de segurança de 73%. Então por isso que eu vejo aqui, ó, que nessa carteira dele aqui, ele deveria muito aumentar os aportes aqui na BB Seguridade, tá, pessoal? Que ele ia colher bons frutos aqui na frente. Agora a quarta aqui, a Auren 3. Eu também acho uma baita de uma empresa, tenho na minha carteira pessoal, comprei na época pouca quantidade também, mas mais ou menos nesses preços aqui. E teve uma variação positiva aqui, ó, já. Só que a Auren, ela tá muito alavancada, então vai demorar um pouquinho para ela pagar dividendos, tá, pessoal? E hoje isso não dá uma margem de segurança para a gente estar comprando Auren. Então, talvez se cair ali abaixo de 9,50, vale a pena a gente estar comprando, fazendo um pouquinho de posição nela, mas no momento não. E aqui na Itaúsa, outra excelente empresa, ele tem várias empresas boas aqui na carteira dele, dá pra gente ver, né? Então aqui eu faria mais aportes também na Itaúsa, tá? Principalmente se ela estiver um pouco mais perto dos R$ 11, um pouquinho abaixo dos R$ 11. Tem boa margem de segurança, aumentaria os aportes aqui, principalmente porque Itaúsa também paga os dividendos ali mensalmente. Isso dá um fluxo de caixa, igual os FIIs, né? Que pagam os dividendos ali mensalmente. Isso a gente consegue aproveitar esses dividendos que entram para a gente fazer novos aportes, né? Então aumentaria a posição na Itaúsa. E já na Copasa, pessoal, ele tem pouca quantidade também, mas podemos ver aqui que ele comprou a 21 e ele teve uma variação aqui positiva de 60%. Aqui eu faria lucro, tá, pessoal? Eu iria vender. O porquê? Porque essa variação positiva aqui eu não vejo que ela seja consistente, porque muito dessa variação positiva é por causa dos burburinhos ali de ter a privatização. Mas se essa privatização não acontecer, o valor dessa cotação tende a cair. E também no segundo trimestre ali o resultado já veio um pouco abaixo. Então agora no terceiro também acredito que venha abaixo. Então essa subida toda que ela teve aí, eu acho que ela não tem força para permanecer. E o dividendo também não é tão legal assim. Então, pelo fato dele ter 9 ativos nessa carteira aqui, com um valor do patrimônio dele de 24 mil, eu acho que são muitos ativos, juntando com os FIIs. Então, eu ia dar uma enxugada nessa carteira dele de ações aqui. E, consequentemente, então, eu faria lucro aqui nessa posição dele da Copasa. Usaria esse valor dela aqui, de repente, para estar investindo tanto na Itaúsa ou na BB Seguridade, né? E o mesmo aqui na Taesa. Taesa também é uma baita uma empresa, hoje também não tem margem de segurança para a gente estar comprando, só que ele pegou a Taesa 4 aqui, onde que ela não tem tanta liquidez, né? A melhor é estar fazendo na Taesa 11, né? Na TAI 11, mas ela não tem margem de segurança hoje. Então, mas se quiser deixar, tudo bem, né? É a minha opinião. E a próxima também é a Engie. A Engie é outra baita empresa. O problema, a gente nunca consegue ter tanta margem de segurança com a Engie, tá, pessoal? Porque ela é uma excelente empresa mesmo, muito grande, muito forte. Só que pelo fato dela sempre ser tão boa, a gente não consegue ter aquela margem. Então, vejo que a gente sempre tem oportunidades melhores para estar fazendo investimento do que nela. E a próxima também aqui é a Semin. Essa aqui eu também não teria na minha carteira. A gente pode até dar uma olhada aqui nela. Ó. Ó, ela tem um PL de 13,78, eu já acho um PL alto para as oportunidades que a gente tem hoje. E ela está com um PVP de 3,31. E o dividendo yield dela é apenas 5%, tá, pessoal? Então eu vejo que a gente tem muitas outras oportunidades para estar fazendo investimento do que nela. Então, como a carteira dele, né, como eu falei anteriormente, é um pouquinho grande o tamanho dos aportes que ele faz, eu também iria tirar ela. Então, o que eu faria aqui na carteira dele? Eu tiraria a Semin,
Lembrando, pessoal, isso aqui é opinião minha, pessoal, cada um tem a sua. Isso aqui é só para a gente trocar uma ideia. E eu não sou a favor de ficar fazendo giro de carteira. A gente pôde ver antes ali que ele não é de ficar vendendo os ativos dele. Ele está super correto. Mas então isso aqui seria a minha visão que eu estou passando para vocês. Para fazer esse giro da carteira dessa hora aqui e depois manter, né? Mas isso é a minha maneira de investir, né? O meu pensamento dos meus ativos e ele tem a dele. Até eu quero que vocês deixem nos comentários aqui depois qual que seria o pensamento de vocês sobre essa minha visão aqui. Mas olha só, eu iria tirar a Semin, também tiraria a TAI 4 aqui, futuramente, tendo margem de segurança, botaria a Taesa 11, eu gosto dela, ou botaria a ISA Energia, né? Mas venderia a Copasa aqui também. E no lugar de tirar essas três aqui, eu botaria Caixa Seguridade, tá? Tirando essas três, ele ficaria com 6, iria para 7 com a Caixa Seguridade. O porquê da Caixa Seguridade? Ela paga excelente dividendo também e ela paga trimestralmente. Então, isso ajuda bastante no fluxo de caixa dele ali, como eu falei. Então, tiraria Semin, Taesa e Copasa. Botaria Caixa Seguridade e abrindo margem de segurança, botaria ISA Energia ou botaria Taesa, tá, pessoal? Então, isso aqui seria a minha mudança aqui, a minha visão na parte de ações da carteira dele. Agora, vamos dar uma olhada aqui nos FIIs. Olha só, ele também tem bastante FIIs aqui, ele tem 10 no total. XPML11, um baita FII de shopping, manteria. GGRC, um baita fundo de logístico. Até eu gravei um vídeo aqui dele, deem uma olhada que vale a pena. Então, eu manteria aqui também. MXRF11, olha só, aqui muita gente vai me julgar, mas é a minha opinião, tá, pessoal? É um baita FII de papel, eu sei, mas no momento de hoje, ó, ele está com PVP acima de 1. E FII a gente não se compra FII com PVP acima de 1. Então, eu faria venda dele hoje, tá? Depois eu vou explicar o que eu faria com esse dinheiro, mas eu faria a venda dele hoje. Futuramente, abriu a margem, ele está com PVP abaixo de 1, eu recompraria, porque ele é um excelente FII. E hoje, esse valor eu iria investir em outros FIIs ali que conseguem te dar uma rentabilidade melhor, que você consegue aproveitar a oportunidade. Porque nos FIIs, para você poder ter um ganho, ter uma rentabilidade melhor, você tem que aproveitar essas oportunidades e trabalhar um pouquinho mais. Porque veja só, nas ações, elas são uma empresa, então elas vão ter que gerar lucro para pagar o acionista, né, para trazer o lucro para o acionista, para o dono, e muitas vezes as empresas ali, os lugares também são alugados. Então, além de pagar o aluguel, ainda tem que trazer lucro. Então, é claro que elas geram mais lucro que um fundo imobiliário, né? Mas esses fundos imobiliários, se você souber comprar, nesses momentos assim que eles estão descontados, que estão pagando bem, né, que é um desconto irracional, você souber comprar eles, então você consegue ter um lucro muito bom, similar ou às vezes até superior de alguma outra ação. Mas deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre essa minha opinião do MXRF. Vocês fariam venda também ou eu sou meio louco aqui? E o próximo, KNRI. Quineia, excelente, tá, pessoal? Excelente, não tenho o que falar. Mas eu vejo que o KNRI, ele mudou os fundamentos um tempinho atrás. Eu também tinha na minha carteira e eu fiz venda, tá, pessoal? Acho que até a gente tem outras oportunidades. Então, é o outro que eu tiraria aqui dessa carteira. XPLG, eu vejo ele bem descontado, é um fundo de logística, que é o setor que eu mais gosto dos FIIs, é o setor logístico, né? Então, manteria, até porque ele está descontado, dá para a gente também ganhar um pouco em valorização nele. O Gari, cara, sem comentários, um baita FII, também gosto muito dele. BTLG, também um baita FII, manteria também. O Vigir, né? Daria para manter. O KNCR, também da Quineia, baita FII. O problema é que é a mesma coisa do MXRF, também iria fazer venda dele para colher esse lucro aqui e comprar um FII mais descontado. E o RZTR, cara, esse aqui sem dúvida para mim é um dos melhores FIIs, ele seria uma das maiores posições dessa carteira aqui se fosse minha, tá, pessoal? Então daqui, desses 10 FIIs, o que eu faria? Olha só, eu venderia o KNCR, eu também venderia o KNRI e venderia o MXRF, tá? Seriam 3. Ficariam 7 FIIs, tá, pessoal? Desses 7, eu compraria mais um, que seria o KNSC. Da mesma coisa do KNCR, né? Os dois são da Quineia, só que o KNSC é base 10 e ele está com PVP de 1 ou abaixo um pouco de 1. E ele também está pagando um excelente dividendo yield. Então eu venderia aqui e faria investimento nele ali. E se fosse para colocar mais um FII de papel nessa carteira aqui, eu botaria o POR 11, que, meu, ele está com um desconto muito irracional. Então botaria nele. Então de 10 aqui ficaria entre 8
ou 9 FIIs, né? Voltando aqui, venderia KNCR, MXRF, KNRI. Se fosse para colocar, colocaria o KNSC e o PORD 11. Aumentaria bastante a posição aqui do RZTR11, também aumentaria um pouco a posição no GARI 11 e principalmente no GGRC, aqui aumentaria bastante minha posição, pessoal. Agora aqui em criptomoedas, olha só, ele tem as duas aqui, mas eu deixaria somente Bitcoin. Eu acho que só Bitcoin já é excelente para a gente ter aqui em criptomoedas, tá? E olha só, ali ele tem 7% aqui da carteira dele para criptomoedas, né? Ele tem que colocar 10%. Mas eu acho que até 5% tá ok. Porque assim, ó, no Bitcoin ali, nas criptomoedas, se ela for para valorizar, ela valoriza muito, tá, pessoal? Então você consegue, com um pouco que você coloca, você consegue ter lucro bastante ali. Agora, se você tem uma boa parte colocada em criptomoeda e dá uma queda grande, você perde muito. Então, você perde muito o seu patrimônio. Então, eu não colocaria tanto em criptomoedas. Até 5% seria show de bola. Eu deixaria ali. E em ETFs, a gente pode dar uma olhada aqui que ele não investe diretamente no exterior, né? Lá fora. Ele investe via ETFs aqui no Brasil, que seria o IVVB11 e o NASI11, tá, pessoal? Ele tem uma posição pequena aqui em ETFs. Mas olha só, a diferença de você investir aqui no Brasil ou diretamente lá fora, ela vai dar diferença no longo prazo. A partir de 10 anos ali, onde que dá a diferença de você ter mais lucro investindo diretamente lá fora do que via ETF aqui, né? Ainda mais por causa dessas taxas que a gente tem hoje em dia, que aumentou o IOF, os spread ali, né? Mas se você conseguir todo mês fazer os aluguel certinho ali do IVBB11, você consegue ainda ter uma rentabilidade melhor do que investir diretamente lá fora. Mas mesmo assim, eu prefiro investir diretamente lá fora, porque se for para investir lá para se proteger o patrimônio, né, se proteger do risco Brasil, então vamos investir lá fora. Agora, se você tem muito medo do risco Brasil, né, de investir aqui, por isso você bota uma parte maior lá, então que você bote já tudo lá. Porque do que adianta você ter medo aqui do Brasil e estar investindo em ações e FIIs aqui? Então invista tudo lá fora de uma vez, né? Mas eu, né, como eu falei, eu invisto lá fora também, até para se proteger um pouquinho do risco Brasil, mas não tenho medo daqui, não acho que a gente vai ter algum problema, não acredito que aqui vai virar uma Venezuela, uma Cuba, algo assim, né? É mais para diversificar o meu patrimônio mesmo. Então, minha opinião final aqui para essa carteira de 24 mil reais aqui, eu vejo que ela tem uma estrutura muito boa. Eu faria só em outros ajustes ali, mas ela está muito bem diversificada, muito bem montada, pessoal. Mas deixa aqui nos comentários, você faria essas alterações que eu falei ou faria alguma alteração diferente nessa carteira aqui? Deixa nos comentários que eu estou curioso para saber. Também deixa o like nesse vídeo aqui, que isso me ajuda demais, me fortalece bastante. Se inscreve no canal também para não perder os próximos conteúdos como esse aqui. E se você tem interesse que a gente dê uma olhada na sua carteira, também deixa aqui nos comentários que a gente vai conversando. Então eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, pessoal.